verdade, hein? É verdade. Se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai comer o melhor dessa terra. Isso é prometido pela palavra de Deus. E quem for seguir, quem seguir isso aí, quem compreender isso, vai se dar muito bem. Eu já estou com duas câmeras, eu vou olhar para cá uma vez e uma vez para lá. Então, e uma vez para a tela aqui também. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunhão entre irmãos, né? Preciso ter uma igreja para congregar? Preciso me congregar? Tenho que ser membro de uma igreja? São questões que surgem, né? Ainda mais nessa sociedade moderna nossa, elas surgem cada vez mais, onde muitas religiões perderam a credibilidade, vamos ser verdadeiros, né? Muitas igrejas pisaram na bola, digamos assim, igrejas no sentido de instituições religiosas. A Igreja de Cristo, nós vamos entender quem é ela, que sou eu e você que crê em Jesus, ela também, claro, erra, ela faz coisas erradas também, mas ela estando na presença de Deus, ela sempre vai voltar a Cristo, vai se arrepender, e aí, por partes, né, pode sim, claro, haver uma comoção geral e muita gente voltar a Cristo de vez, mas normalmente isso acontece separado. Normalmente acontece assim, individualmente, cada pessoa vai chegar a essa conclusão de que deve voltar ao Criador e ela se arrepende, ela continua ligada a Cristo, mesmo que quando ela peca, ela se afasta, né? Naturalmente a gente se afasta do Criador, só que a gente volta para Ele quando a gente reconhece o nosso erro. Mas quanto a estar ligado a uma igreja e tal, ligado a uma igreja mesmo, né? Ao que nós chamamos de igreja, a uma instituição religiosa, tem tantas, né? Vamos citar luterana, católica, batista, Assembleia de Deus, tantas outras, muitos nomes, e isso nos confunde, é verdade, isso cria, eu creio que muita gente cria aquele sentimento ou aquela decisão de, já que esse monte de gente está falando que nós somos errados, eu então, estou fazendo um teste aqui sim, tem uma caixa de som ligada aqui agora. A gente acaba chegando à conclusão por nós mesmos, né? Muito tempo. Eu também já fiz isso, já para deixar meu testemunho, eu também fiz isso por um tempo. Eu não tive igreja por um tempo. Cresci numa igreja, depois mudamos e por um tempo eu preferi o tempo de questionamento. Eu nunca me afastei de Jesus depois que eu entendi quem era Jesus. Uma vez que eu aceitei a Ele, eu realmente nunca voltei atrás. É claro que com isso não quer dizer que eu nunca pequei, não, a gente peca. Isso, a Bíblia fala, né, que quem diz que não tem pecado, com isso mente, peca, né? Só que a gente não vive em pecado, esse é um detalhe, né? Talvez a gente faça algum comentário sobre isso mais separadamente, mas a gente não vive pecando. Quem está em Cristo Jesus não vive pecando. Mas sempre volta de novo. Nós estamos num processo de santificação. A Bíblia até fala, né? Sede santos porque eu sou santo, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, a situação não é... Isso não é uma ilusão ou uma coisa fora do comum dizer que a pessoa é santa, né? É em santificação. Na verdade, a pessoa é para ser santa. Então, se não é, precisamos nos organizar para buscarmos cada vez mais isso, né? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai entender isso e vai querer isso. Você não mais aceita Jesus ou quer seguir a Deus porque Ele vai te jogar no inferno. Você nem lembra disso mais. Eu não obedeço a Deus por medo do inferno. Na verdade, eu nunca fiz isso. Eu lembro que no início, lá, quando eu entendi, bateu aquele clique, né, que eu chamo de Deus oferecer a fé e a gente aceitar,
E isso aconteceu, pra você ter uma ideia, num teatro da Igreja Católica, aqui numa cidade do Espírito Santo, numa sexta-feira da Paixão. Não quer dizer nada, quer dizer que lá naquele momento, quando aquele ator ali estava representando Jesus na cruz e o sofrimento e tal, eu me comovi e eu disse para mim mesmo, eu não quero essa vida mais de desprezo do Criador, eu quero entender o Criador, eu quero buscar esse Criador, eu quero ter esse conhecimento, eu quero honrar se ele existe. Se ele não existe, não precisava ter feito nada, né? E crer nele mais ou menos assim, só ter uma religião, uma instituição religiosa, na verdade eu acho que faz até mal, porque ele te dá a ilusão de que você está bem, digamos assim. Eu estou lá inscrito no hall de membros, me colocaram lá, meus pais colocaram, eu estou lá e eu estou bem, né? E quando é que você foi lá louvar a Deus? Eu fui na igreja no mês passado, fui na igreja no Natal, fui na igreja na Páscoa. E aí tem vários enganos, né, que a religiosidade nos leva, que sim são perigosos, mas nem por isso a gente deve deixar de ter comunhão com os irmãos, né? E essa comunhão pode acontecer, claro, hoje em dia acontece até pelas redes sociais, né? Mas nada substitui o encontro de corpos, né? A gente deve estar junto, né? Para um ajudar o outro, para um fortalecer o outro. Então, eu acho que sim, se deve ter um grupo, e a Bíblia parece também defender isso. Um texto principal que eu queria ler hoje aqui, então, que eu queria talvez deixar como reflexão principal. 1 Coríntios 12, 14 a 20, é um texto um pouco longo, mas diz assim: o corpo, nosso corpo, não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Ele pode até dizer isso. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ele se refere aqui, claro, fazendo essa comparação com o corpo humano, mas ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós, eu, você, todos aqueles que creem em Cristo. Não são todas as pessoas, não vamos nos iludir que todas as pessoas agora vão ser salvas. Não. A Bíblia fala que todos, na verdade fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. E entende-se pelo contexto geral que a pessoa que não foi escolhida não aceitou, ela não quis isso aí. Ela que não quis. Então, todo aquele que aceitou é o escolhido. É pela fé, e a fé é um dom de Deus para que justamente ninguém se glorie, né? E isso sim é entendido também. Eu entendo assim, eu faço a minha vida em cima disso, de que Deus dá essa fé para todo mundo e nem todos aceitam. No caso, eu aceitei, você pode aceitar, todos podem aceitar, e não há falta de espaço no céu. Então nós podemos sim aceitar essa salvação. E depois que aceitamos, aí a gente tem a salvação. A Bíblia fala que a gente deve se manter firme até no fim. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então dá a entender que em algum momento eu pudesse voltar também. Por isso, o corpo de Cristo, a igreja, ela, entendemos, foi criada para a nossa proteção. Por isso que é bom você ter um grupo. Talvez você até já seja membro de igreja e nem participe. Então, o que eu sugiro? Que você não saia da sua igreja de princípio, não saia, de preferência não saia, mas seja lá um cristão exemplo, né? E faça a sua parte do corpo naquela igreja, vamos chamar de igreja, mas
instituição, naquela denominação. Se você não é olho, você pode fazer às vezes o trabalho de um ouvido, de um pé, de uma mão. Todas as partes do corpo têm sua funcionalidade. Olha só, eu pego com o dedo, piso com o pé, olho, vejo, escuto com outros órgãos, né? E assim também é no corpo de Cristo. Então lá você vai ver gente que fala bem, outros cantam bem, outros que recebem bem as pessoas na porta, outros que, sei lá, evangelizam bem, tem alguma coisa na igreja lá para fazer, estão lá cozinhando, lavando, passando, que seja, né? Sempre eles estão utilizando seus dons na igreja, e isso é importante. Então, no meu conselho, eu aconselho a pessoa não ser o tal desigrejado que se fala, né? Existe um movimento grande de desigrejados e eles dizem, eu faço meu culto em casa e tal, mas a Bíblia fala que a gente deve se reunir como irmãos, né? Por exemplo, tem uma das coisas que a igreja praticava ou pratica ainda, que é a ceia do Senhor, né? Que é um momento onde as pessoas partem o pão e o vinho, né? Em memória de Cristo, né? Em memória de Jesus, para lembrar o que ele fez por nós, o que ele veio fazer aqui, né? Então, esse momento é feito junto, era feito lá e também se faz junto, lá o pastor, que seja, vai fazer a distribuição do pão e do vinho, e para aqueles que aceitaram a Jesus. A gente entende também que para participar da ceia ela não é para qualquer um, ela é para quem aceitou Jesus. Então, a Bíblia fala que não participe indignamente do corpo e do sangue de Cristo, mas claro, participe conscientemente, porque uma vez ele sabe, eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, não entendo tudo, mas aceitei Jesus, por isso que eu estou aqui participando da ceia, lembrando, né? Lembrando desse sacrifício até que ele venha, né? A ordem foi essa, até que ele volte. A ceia do Senhor é um momento de recordação do que ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos pecados. Ele morreu para a remissão dos pecados. Não é que a ceia vai nos redimir de pecado. Há um entendimento errado sobre isso. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele volte. Os elementos são, portanto, figurativos e não literais. E por que tem alguém comentando isso aqui? Porque tem igrejas, né, instituições religiosas, que falam que ali na hora o vinho se torna sangue e o pão se torna corpo, né? E isso não parece ser assim, pelo menos eu também não entendo assim. Então, participa então quem estiver apto. Quem está apto? Quem aceitou Jesus. Vamos dizer que você não é membro de nenhuma igreja, mas vai visitar uma, e lá, se essa igreja permitir que os de fora participem, digamos, até tem isso também, que às vezes restringe aos membros da igreja, mas se permitirem e você tiver com a consciência tranquila, você participa. Até você deve participar. Não se deve deixar não se deve deixar de participar, porque isso é uma instrução aos cristãos. Você e eu somos cristãos, somos convidados a participar da mesa do Senhor. Não é a celebração da Páscoa. Jesus fez isso no tempo de Páscoa, mas ali ele fez a primeira ceia, representando ali, e deu a ordem, né, para que se continuasse a fazer isso até que ele voltasse. Sempre, então. Então nós sempre vamos cear, né, fazer a ceia do Senhor. A ceia do Senhor hoje é feita com um pedacinho bem pequeno de pão. Há uma discussão em cima aí se é para ser pão sem fermento ou com fermento, mas a Bíblia não deixa tão claro assim. Então qualquer um deles, a princípio, serviria. Se na dúvida, faça sem fermento, que é o que a maioria faz. E há uma discussão em cima de se é para ser vinho ou suco de uva. Na dúvida, pegue suco de uva, porque a Bíblia também não deixa claro lá, em algum lugar ele fala, nunca mais não beberei do fruto da vide. Fruto da vide pode ser suco, pode ser o vinho. Algumas igrejas usam vinho. Na igreja que eu participo usa vinho, a maioria usa suco. Até para evitar de alguém que tenha propensão ao álcool, ao alcoolismo, ali tenha vontade, ou ative ali a vontade de beber. Mas na reunião de Corinto, por exemplo, Paulo fala
quando vocês se encontram, não estou com o versículo aqui agora, mas ele fala, quando vocês se encontram, alguns comem antes e alguns já estão bêbados quando vai fazer partilha de pão, alguns já estão até embriagados, quer dizer, tinha vinho lá, então eles estavam bebendo vinho, alguns, ele estava dando uma chamada, um esporro neles, falando, vocês têm que fazer isso com ordem, rapaz, faz isso é coisa séria, o partir do pão tem que ser feito solenemente, lá, esperem uns pelos outros e tal, e quem tiver fome que come em casa, então não era uma reunião de comer, né, de comelança, então a Bíblia tem tudo, a gente que complica tudo, né? Então, uma das coisas do novo, do cristão, né, é também cear, né? Para entrar num grupo cristão, normalmente você entra via batismo, né? Muitas igrejas, principalmente, bom, a católica, que é a maior, e muitas luteranas, né? As luteranas fazem também, tem mais outras, presbiterianas também, que batizam a criança, assim, com algumas semanas, alguns meses ali de vida, em forma de incluí-la na aliança. Mas é um estudo mais aprofundado que tem que se fazer, na verdade seria bom, ou talvez eu faça isso, pegar a opinião de várias autoridades religiosas, digamos assim, dos dois lados, e mostre para vocês sobre o batismo, e depois cada um decide o que acha melhor. Batismo também não salva e não é regra para a salvação. O ladrão da cruz não foi batizado, porque não deu tempo, ele estava morrendo na cruz e Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou hoje te digo, estarás comigo no paraíso. E lá também tem uma vírgula que todo mundo discute sobre a questão de onde aquele ladrão da cruz foi parar. Se foi direto no paraíso naquele dia, Jesus nem no paraíso foi naquele dia, ou se hoje Jesus estava falando naquela hora que estaria com ele no paraíso. Então, a parte principal que você precisa saber, que é recebeu a fé, talvez por um vídeo simples desse, você recebeu lá aquele clique, vamos dizer assim, opa, o que esse doido está falando lá? Eu acho que isso é certo, hein? Aí você já, acordou, digamos assim. Aí você vai decidir se você quer ficar ou não com aquela fé, com aquele ensinamento, aquele estilo de vida, digamos assim, que te promete uma vida eterna com todas as dúvidas esclarecidas no final, né? Aqui eu não vou conseguir te dar todas as respostas, e aí um monte de gente vai ter todas as respostas, só que um vai ter a resposta A, outro vai ter a resposta B, e a maioria não vai dizer assim, eu não sei, porque ele não quer se humilhar. E Pedro, quando pregou lá em Atos, falou assim, pregou lá e tal, e depois ele falou, mas então Pedro, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer então? Talvez ali perguntando, não estou com o texto aqui, mas o que nós vamos fazer então para Deus nos aceitar e tal? Cada um se arrepende dos seus pecados e seja batizado. Então naquele dia 3.000 foram batizados, ou mais de 3.000. Então eram pessoas que estavam perguntando ali se como é que eles iam fazer, e eles entendiam que então queriam sim aderir a essa fé que era nova. Olha o desafio deles naquela época, onde eles estavam esperando um Jesus guerreiro lá para livrar eles das mãos dos romanos, e veio um Jesus que foi morto, mas que prometeu o céu, prometeu coisas que eles não esperavam, e um monte não creu, mas um monte também creu, tanto que 3.000 lá naquele dia foram batizados. Então a questão do batismo também não é aqui o assunto, mas faz parte sim de entrar num grupo. Então se você não faz parte de um grupo, vão te dizer, olha, você aceitou Jesus, então agora você quer entrar no meu grupo aqui. Bom, aqui a gente tem o batismo e tal, você tem que mergulhar nas águas e tal. Pode ser que você esteja já num grupo onde seus pais te batizaram, digamos assim, te levaram lá, e você se sinta bem com isso, e eu aconselho assim, sem medo de errar, que você deve fazer o que te dá paz. Se por um acaso você achar, não, eu estou sentindo que Deus realmente quer que eu me batize e tal, eu preciso ver isso, eu preciso passar por essa experiência. Não vejo que você vai pecar por isso, então você faça. Mas se você sente paz dentro do que você tem, e eu conheço pessoas que se converteram claramente, entenderam o que é a conversão e tal, e que hoje falam, não, eu aceito o batismo que meus pais e a igreja fez lá atrás, e para mim isso está bom, e isso não vai ser nenhum desmérito, demérito, né, para ele, né? Isso não vai fazer mal para ele. Então, assim que eu penso, posso pensar diferente amanhã, e eu não tenho problema nenhum em dizer, olha lá, eu acho que eu errei, eu acho que agora é melhor fazer assim.
Mas eu tenho convicção, né, já de que ninguém se perde, porque foi ou não batizado. E ainda mais pela forma. Ainda mais que tem muita gente sincera em todos os lados. Não podemos desprezar os irmãos que batizam gente grande, não podemos desprezar os irmãos que batizam gente criança. Né? E depois ensinam essas crianças, depois faz um ato de confirmação, né? Uma cerimônia de confirmação daquela fé, e você já entende como é que é. E são coisas que os homens entenderam que deveriam fazer para melhor administrar a sua denominação religiosa. De tudo, no simples de tudo, no final ninguém vai ser salvo porque está nesse batismo ou naquele, se participou de ceia ou não, se participou de igreja ou não, mas eu acho, e a Bíblia nos dá esse apoio, que sim, você deve ter um grupo que você se encontre, né? Hoje nós temos igrejas abertas no Brasil e no mundo, em alguns lugares no mundo, mas não. Mas a Bíblia dá a entender que no final vai ser tudo muito difícil. A Bíblia dá a entender, e não é o estudo hoje, que no final as igrejas vão ser dominadas, digamos assim, pelo inimigo. Então elas vão... Até está prevista uma grande religião mundial. Possivelmente essa grande religião mundial não é do Criador. Ela vai dizer que é do Criador, mas os santos vão ter que sair dela. Porque ela não vai, por exemplo, possivelmente não vai acusar o pecado. Ela vai passar a mão na cabeça das pessoas e essas pessoas vão se sentir bem lá. Assim como já existe religião para você se sentir bem. Você quer viver uma vida que a Bíblia diz que você não deve viver. Aí um monte de igreja fala que você não deve viver aquilo. Aí você se sente mal. Aí você procura uma aí que já diz que você pode viver daquele jeito. E não vou nem dizer o que é, mas se quiser me chamar no particular, te explico. Mas é assim que é. Já existe religião para tudo quanto é jeito. Não, esses dias eu estava conversando com a pessoa e ele falou assim, hoje as igrejas elas não estão crescendo em número de salvos, em número de cristãos, né? Elas estão crescendo em número de religiões, de denominações. Olha que trágico, quer dizer, o que ele quis dizer, e eu também percebo isso. Em vez de a igreja crescer buscando mais gente, que é o curso natural, e assim tem que ser, tem que se buscar mais pessoas para serem salvas, é assim que é. Essa é a função da igreja. Aí essa pessoa entende, eu também vejo isso, que as igrejas muitas vezes elas se dividem, tem um grupo aqui, aí esse grupo, um pensa assim e outro pensa assado. Vamos, por exemplo, pensar se o batismo fosse a divisão. Então tá bom, fica vocês aí batizando um tipo e eu vou batizar do outro tipo. Aí cria-se uma outra denominação, um outro templo, um outro grupo, não cresceu o número, apenas dividiu. E isso é trágico, né? Então, como a salvação é individual, você vai ver esse monte de coisa acontecer, mas não por isso você vai necessariamente ser afetado ou se perder por isso. Se perder nunca, né? Você vai se perder porque você não quer, talvez, aceitar Jesus. Agora, não porque as igrejas pensam assim ou assado, ou mesmo porque você não faz parte da igreja que você vai ser perdido. Não é isso. Mas o risco é muito grande de você não participar de uma denominação, de um grupo, né? Vamos chamar de grupo, né? Porque, naturalmente, uma brasa apaga quando ela está sozinha. Então é uma boa comparação que se pode fazer, né? Que uma brasa apaga sozinha se ela estiver sozinha. Agora você joga um monte de brasa junto, ela vai se acender. Ela vai acender e vai se manter acesa. Então isso também acontece na vida espiritual. E cada vez mais eu quero, né, dizer que cada vez mais nós vamos precisar de apoio, né? Nem que seja um grupo pequeno que você junta aí, talvez seja a sua família, mas o bom é que sejam mais pessoas, porque a gente aprende com os erros do outro, com as dificuldades que o outro tem, nós aprendemos, nós podemos ajudá-lo, né? Ajudá-lo a crescer na vida cristã, para que ele também se mantenha firme, né? Por isso que eu não creio na questão de que Deus escolheu alguns para ser salvo e outros não, porque então não precisaria nada disso, para que toda essa luta de um ajudar o outro, né, fazer toda essa questão para quê? Só para o bel prazer do Criador? Não creio assim. A ideia que o Criador me passa é muito maior, muito melhor, né? E eu digo, eu sirvo a Deus não é por medo de inferno, não, é por gostar mesmo dele, por entender quem ele é. Estou aprendendo, né? Eu
eu gosto do jeito de Deus, mesmo que é diferente, apresentado diferente no Novo Testamento, mas o Velho Testamento faz a gente ficar mais temente. Eu estou traduzindo a Bíblia para a língua pomerana e estou lendo ali o Velho Testamento agora. E como Deus agia, a paciência que Deus agia com aquele povo quando ele caía, assim também tem paciência com a gente. Então, enquanto a gente estiver vivo, temos chance de voltar ao Criador e usufruir dos bens, né, dele e depois do céu. Então, sugiro que você não deixe de seguir a Jesus e tenha sim um grupo, né? Tenha sim um grupo, tá bom? Mateus 16, 24, Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É pesado, tá vendo? Não é fácil seguir Jesus. Negar a si mesmo, isso aí você faz muito bem num grupo, né? Ou você não vai participar de um grupo, né? O grupo faz você negar a si mesmo, que você tem que ter paciência com o outro lá e tal. Então, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Eu sofro de tal coisa. Toma a sua cruz e segue a Jesus. Não toma a cruz e vai sozinho, que ela é muito mais pesada. Ela vai ficar muito mais leve se você seguir a Jesus. Acho que seria isso. Um pequeno bate-papo, como sempre que eu falo aí. Não gosto de passar da meia hora para não ficar pesado. Semana que vem, ou talvez não semana que vem, daqui uns dias a gente volta com outro assunto que eu não sei qual é ainda. Lá em Hebreus 10, 23 a 25, vou ler então para terminar. Guardemos firme a confissão de nossa esperança sem vacilar, pois ele que prometeu é fiel. E vamos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, a nossa reunião, como é costume de alguns. Antes admoestando, né, um chamando a atenção do outro, ajudando um ao outro, o tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Se naquele tempo o autor de Hebreus já dizia que o dia se aproximava, quer dizer, para ele já estava esperando Jesus voltar, imagina nós. E se você acompanhar o que eu tenho gravado e postado na internet, mesmo se conversar comigo, você vai ver que eu creio que Jesus volta. Eu penso que é logo, eu penso que nunca mais acreditei, desde que eu me converti, nunca mais eu acreditei que Jesus voltaria depois de eu morrer, de velhice. Então eu penso que antes de eu morrer de velhice, Jesus volta. Então você já sabe que não é tão longe assim. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir um pouquinho daquela música bonita? E depois a gente desliga e assim, semana que vem ou outro dia a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o Criador, numa conversa bem simples, como a gente sempre faz, né? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Deveria sair um som aqui agora. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas. Você está ouvindo aí? Tá, né? Ele daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora. Tem algo errado, não está tão legal. Com mel puro da rocha o sustentaria. Verdade. E jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, Aleluia. eu comerei Verdade. o melhor desta terra. Até mais.